A dúvida era como fazer os olhos acompanhar o corpinho. Aí eu tava dando uma olhada aqui como é que você fez a estrutura do seu personagem. Você colocou essas camadas de máscara dos olhos dentro de uma camada bone que está dentro da camada bone principal. Aí não tem necessidade de criar uma camada bone aqui para os olhos. Você pode simplesmente arrastar esses olhos aqui para fora. Eles já vão começar a acompanhar o corpinho. Ó. Você pode colocar manualmente os dois olhinhos, sempre no tempo zero. Ou você pode mesmo colocar em um grupo, chamar de olhos para ficar mais organizado, ou para caso você queira animar essa parte inteira, sem precisar animar as duas camadas aqui juntas. Então essa dúvida já foi tirada. Outra coisa legal, as bocas que você fez trocando aqui. Se você clicar na camada Switch, vem um Window Switch Selection, que abre essa caixinha aqui que fica muito mais fácil de animar. Se quiser mudar aqui em tempo real, você já vê aqui certinho qual que é o fonema que você está usando. Aí ele já marca aqui o keyframe certo. Aí fica bem mais fácil, né? Quando você está com um áudio importado, você vê os waveforms e já consegue fazer um lip sync bem legal aqui. Ficou um pouco estranho essa curvatura aqui, muito acentuada. Seria legal se fosse uma coisa que viesse daqui, ó. E é interessante também fazer uma pálpebra de baixo, que na hora que ele pisca, e se encontra mais ou menos aqui. Aí fica uma meia lua aqui. Fica mais bonitinho, fica mais orgânico. Aproveitando já também, a gente pode falar sobre o movimento dos olhos. Geralmente a gente não move os olhos tão devagar assim. Pode deixar sempre o movimento de olho bem rápido. Mexa 2 a 3 frames se quiser que ele olhe para outro canto. Quando a gente faz um movimento muito grande de olho, a gente costuma piscar junto. É um sistema natural que a gente tem, né, dos seres vivos, de não ficar tonto. Então se a gente olha de um lado para o outro, então se a gente faz um movimento de olho muito grande, a gente pode fazer uma piscada aqui junto. Piscada de olho, geralmente eu faço 2 frames para fechar e 3 frames para abrir. Aí ó, já fica um pouquinho mais natural. Olha como a piscada fica mais natural. Nessa viradinha de olho, a gente pode fazer uma pequena animação aqui de tamanho do Bonnie. Uns 3 frames para frente. Clica e arrasta, ele vai diminuir um pouco. Volta ao tamanho normal, posso só clicar aqui em Reset na escala. Começa a ficar interessante, mais interessante ainda a animação. Se eu diminuir isso aqui de tamanho, olha o que eu quis dizer. Se isso aqui fosse uma bolinha, ela viria meio que assim, se achataria na hora de bater no chão, só que nesse caso aqui ela está diminuindo demais de tamanho, como se perdesse a massa que ela tem. Então aquela opçãozinha que eu mostrei, Squash and Stretch Scaling, ele já faz essa compensação automaticamente. Olha que legal. Aí essa achatadinha que ele volta ao normal depois, se fizer isso bem na hora que ele faz também essa virada de pupila, então a gente só marca, praticamente só marca aqui, vai ficar mais legal ainda. Bem mais natural, né? Galera, se for deixando eu vou empolgando que eu vou mostrando 1000 coisas, mas já fica aí algumas dicas junto e vamos animar mais. Podem trazer suas dúvidas.